Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo Familiar Kadesh. Eu me chamo Soraya, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sapezal. E eu gostaria que nessa noite você pudesse abrir o seu coração e estar esperando uma palavra maravilhosa vinda de Deus para a sua vida. Amém? Como a gente faz todas as terças-feiras, nós entregamos esse momento na presença do Senhor e pedimos que Ele venha nos orientar e falar conosco. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos deixar que Ele fale conosco através do nosso coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada, Senhor, porque neste momento o Senhor está aqui conosco e nós tenhamos mais uma noite onde podemos aprender mais da Sua palavra. Fale conosco, Pai, essa noite. Ministre em nossos corações, porque nós temos certeza que após essa live nós estaremos com o coração ainda queimando na vontade de te buscar, pois nós oramos em seu nome hoje e sempre. Amém. Amém? Hoje é uma palavra abençoada. Hoje é uma palavra que vem falar sobre a intimidade e confiança. Vejam só que não é qualquer intimidade, é a intimidade com o Pai, não é mesmo? É aquela intimidade onde a gente aprende a ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria muito que você abrisse sua palavra em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos do meu grupo familiar Kadesh, da minha célula Kadesh, ao Francimar que está nos ouvindo, a todos que estarão assistindo essa live, sejam todos muito bem-vindos, pois nós estamos aqui para aprender juntos a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para que Deus venha ministrar em nossos corações, para que nós possamos dedicar um pouquinho do nosso tempo para Deus, o nosso tempo, para que o Espírito Santo venha falar conosco. Amém? Então, Provérbios, capítulo 3, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Pessoal, esse versículo em Provérbios é um versículo muito rico, que nos traz uma mensagem muito poderosa de Deus. Por quê? Porque ele diz assim: confie no Senhor. Então, quando fala aqui em confiança, essa confiança ela está sendo igualada à fé. Então, olha só, quando a palavra diz confie no Senhor, ela está me ensinando: tenha fé em Deus, tenha fé no Senhor, de todo o seu coração. Olha só, e não te estribes. O que isso quer dizer, estribes? Não se apoie no seu próprio entendimento. Não fique vinculado apenas naquilo que você quer para a sua vida. Não se apoie apenas nas suas decisões. Nós temos que aprender a ser dependentes do Pai. Então, se eu confio no Senhor, se eu tenho fé em Deus, eu tenho que me apoiar na palavra do Senhor. Eu não vou me apoiar apenas nas minhas decisões. As minhas decisões, elas têm que ser baseadas através da palavra de Deus. Então, olha só que versículo riquíssimo. O que está nos ensinando aqui? A ter fé em Deus. Mas não é apenas aquela fé que eu falo da boca para fora. É aquela fé onde eu coloco a total confiança em Deus, onde eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendo através da obediência da palavra do Senhor. Então vejam só, esse versículo de Provérbios, capítulo 13, versículo 5, está nos ensinando a confiar,
a ter uma confiança total, verdadeira, sublime na palavra de Deus. Então, olha que ensinamento riquíssimos. Eu tenho vários exemplos para te dar sobre essa confiança, sobre ter essa intimidade com Deus. Porque só com essa intimidade e através dessa intimidade é que nós conseguimos ter essa total confiança em Deus. Então, que você nessa noite possa aprender a confiar em Deus, a criar a sua intimidade com o Pai e fazer com que essa confiança esteja acima de qualquer situação. Sejam todos muito bem-vindos a aprender comigo a ter essa confiança. A todos vocês do Grupo Familiar Kadesh, a todos vocês, meus amigos, os meus tios, muito boa noite. Aprendam comigo a confiar em Deus, a ter confiança plena e total no Pai. Aqui ainda a palavra nos ensina ainda que para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos criar o quê? Um relacionamento íntimo com Ele. Olha só, isso vai exigir da gente o quê? Isso vai exigir que nós sejamos obedientes à sua palavra, que nós venhamos praticar aquilo que nós buscamos através da palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão ele tinha uma intimidade com Deus. Adão, ele andava com Deus, caminhava. Adão conversava, Adão tinha a oportunidade de estar todo dia conversando com o Pai, tendo essa intimidade com Ele. Quando Adão e Eva quebraram essa intimidade com Deus, quando eles se precipitaram e começaram a seguir a sua vida independente de Deus, ali veio a queda e a ruína da humanidade. Olha só, eles tiveram a opção de quebrar esse vínculo com o Senhor. Porque Deus, ele nos dá o livre arbítrio. Então, ele deu esse livre arbítrio a Adão e Eva. Ou seja, eles sabiam que a partir do momento que eles comessem a maçã, que era o fruto proibido, naquele momento quebrava-se ali a intimidade com Deus, a dependência em Deus, e a partir daquele momento começou a ruína deles. Então, olha só o quanto que é poderoso e quanto que é importante que nós sejamos o quê? Dependentes de Deus e não independentes dele. Quer ver? Precisamos aprender a confiar totalmente em Deus. Se não for assim, se você não confiar em Deus, o que vai adiantar você aprender a palavra dele? Do que nos adianta estarmos todas as terças-feiras nos reunindo, aprendendo a sua palavra, falando sobre o seu amor, lendo os versículos? Do que vai adiantar todo esse esforço se eu não confio totalmente em Deus? Porque Deus, ele nos criou para quê? Deus, ele nos criou para que nós tivéssemos uma intimidade com ele, para que nós fôssemos totalmente dependentes dele. Ele não nos criou para que nós estivéssemos dependentes do mundo, ou que para que nós viéssemos buscar conselhos apenas na nossa razão. Deus, ele nos criou para que nós fôssemos totalmente dependentes dele, da sua palavra, do seu amor, para que nós tivéssemos total confiança no Pai. E como que isso é possível? Como que eu posso ser totalmente dependente do Pai? Quando eu busco a Ele, quando eu entrego a Ele os meus desejos, os meus sonhos, as minhas angústias, os meus problemas. Quando eu entrego a Deus e confio totalmente nele, Deus, ele vem
e age com o seu sobrenatural em minha vida. Mas, se eu entrego a Deus as minhas angústias, os meus desejos, os meus sonhos, o que vai acontecer? Se eu entrego a Ele, mas eu confio desconfiando, a dúvida é a brecha que vai entrar em minha vida para que tudo isso que eu desejo, eu não conquiste. Confiar em Deus não pode existir a dúvida. Confiar em Deus não pode existir o medo. Confiar em Deus não pode existir a minha falta de fé. Quando eu confio em Deus, nada disso pode existir em minha vida. Quando eu confio em Deus, eu não posso duvidar do que Ele tem preparado para mim. Porque quando eu confio em Deus, eu crio uma intimidade com Ele. Eu sinto a presença dele em minha vida. Eu sei que o agir de Deus vai vir no tempo certo. Quando eu começo a agir pelas minhas necessidades, quando eu começo a agir pela minha razão, quando eu começo a colocar as minhas vontades na frente das vontades de Deus, Deus não vai agir em nossa vida. Porque eu vou estar atropelando as coisas. E aí ele não vem com o seu sobrenatural e não consegue penetrar em nossos corações. Então, confiar em Deus é lembrar que nós somos dependentes dele, sim. Porque Deus, ele vem, ele sonda o nosso coração. Ele está conosco, ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Mas ele também sonda o nosso coração. Ele quer que nós sejamos totalmente fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, fiéis ao seu ensinamento. Quando nós nos reunimos todas as terças-feiras, Deus, ele está aqui conosco, ele está trabalhando em nós. Ele usa essa palavra, ele usa esses ensinamentos para mostrar para nós o quanto que nós devemos ser dependentes dele, confiar, quando nós devemos entregar a ele a nossa vida verdadeiramente. Nós temos que ser verdadeiros adoradores, e não só da boca para fora, e não só ouvindo uma live, não só fazendo um estudo. Nós temos que colocar esse ensinamento em prática em nossa vida. Nós temos que buscar, nós temos que ter sede de Deus em nossa vida. Nós temos que desenvolver e criar uma intimidade cada vez maior com o nosso Pai. A grande ruína da humanidade é ignorar o Senhor. A grande ruína da humanidade é deixar que Deus venha agir em nossas vidas. Porque a confiança completa em Deus, ela é a única posição correta para aqueles que o amam. Quando eu confio verdadeiramente, eu estou falando, Pai, eu amo a Ti verdadeiramente, está aqui a minha vida. Faça da minha vida a Sua vontade. Faça em mim aquilo que o Senhor deseja. Trabalhe no meu coração. Trabalhe com que eu consiga entender o seu tempo. Trabalhe em mim o crescimento que eu tanto necessito. Às vezes a gente se questiona muito, mas eu estou passando por tantas situações difíceis. Por que, Senhor? Por que eu não consigo ver uma luz, né? Por que eu não consigo ver que as coisas podem melhorar? Por que eu vejo que pessoas conseguem tantas bênçãos e eu luto e às vezes eu não consigo? A sensação que eu tenho é que eu nado e morro na praia. A gente tem esses questionamentos, nós fazemos isso. Só que nós temos que confiar em Deus. Quando você se permite confiar no Senhor, você se permite a entender que o que Deus tem preparado para a nossa vida é tão grande, é tão imenso, que eu preciso ser transformada. Eu preciso receber essa bênção e segurar. Eu preciso receber essa bênção e não deixar que ela saia entre os meus dedos. Eu preciso ter sabedoria que ao receber uma bênção, eu não vá perdê-la tão facilmente. Porque nós somos seres humanos e nós estamos
cabíveis a errar facilmente. E o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar chegar o mais próximo ao caráter de Deus, para que Ele venha nos transformar. A transformação que Ele deseja em nós não é qualquer transformação, é a transformação de dentro para fora. É essa que Ele almeja em nossas vidas. Confiar precisa ser apenas no Senhor. Eu não posso confiar desconfiando. Eu não posso entregar a minha vida para Deus e ter dúvida. Eu não posso jamais pensar que vou ser abençoada apenas com bens materiais. Eu não posso desejar ser abençoada apenas com bens materiais. Eu tenho que desejar que Deus esteja comigo, me transformando. Porque os bens materiais, eles virão na nossa vida, eles serão acrescentados em nossa vida. Mas o que nós devemos buscar é a nossa transformação quanto ser humano. É a nossa transformação quanto pessoa. Porque quando nós somos transformados como pessoas, como seres humanos, tudo aquilo que vier é o que? Será acrescentado a nós. Bênçãos serão derramadas em nós quando nós nos transformarmos de dentro para fora. Nós não podemos imaginar apenas que Deus só cuida de mim, que Deus só olha para mim quando eu consigo algo, quando eu consigo alguma bênção que eu posso vê-la, que eu posso segurá-la. Não! As bênçãos acontecem, às vezes, são nos detalhes. Um problema que estava tão difícil de resolver e já houve a solução. Algo que você esperava reagir de uma forma e você reagiu em outra. Aprender a esperar em Deus. Aprender a ter paciência. Aprender a resolver as coisas, a viver um dia de cada vez, a resolver uma coisa de cada vez. Isso também são bênçãos. Você aprender a ouvir mais o próximo, você aprender a amar o seu próximo, a você orar por aquelas pessoas que você acredita que você não tem uma intimidade tão grande, que você não, às vezes, nem chega a conversar tanto com essa pessoa. Isso é transformação, isso são bênçãos. E não é só apenas os bens materiais, não. Tudo que a gente conquista porque Deus permite que nós tenhamos essa conquista. Então, nós temos que pedir que Deus venha trabalhar no nosso interior. Nós temos que pedir que Deus venha nos moldar, que Deus venha nos lapidar como uma pedra preciosa que nós somos. Porque nós somos uma pedra preciosa para o Senhor. Ele nos vê como uma joia rara, que precisa ser lapidada. Então, às vezes, nós vamos ter que engolir sapos, sim. Às vezes, nós vamos ter que respirar fundo, que contar até 1000, porque contar só até 10 é pouco. Para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores. Nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Nós devemos estudá-la, nós devemos meditá-la, mas acima de qualquer coisa, nós devemos obedecê-la. E aí Deus, ele vem e nos guia. Isto é sabedoria. O que adianta nós termos paciência se nós não temos sabedoria? Não é mesmo? O que adianta eu pedir para Deus vir e cuidar de uma situação que eu estou vivendo se eu não sei lidar com essa situação? Eu tenho que ter sabedoria. E aonde que eu busco essa sabedoria? Em Deus. Por isso que eu tenho que ter uma intimidade com o Pai e ter confiança. Por isso que eu tenho que confiar no Senhor de todo o meu coração. Para quê? Para que eu não fique me apoiando apenas no meu entendimento, mas no entendimento da palavra de Deus. Quantas vezes essa semana, você se dedicou para a palavra de Deus? Faça uma reflexão. Você já parou essa semana
para você conversar com o seu pai? Você parou essa semana para você falar: Deus, eis-me aqui, vamos conversar? Nós temos que ter esse momento com Deus, sim. Nós temos que criar intimidade com o nosso pai. Nós temos amigos. Quando nós temos amigos que são nossos amigos íntimos, um amigo chega na sua casa, você pede para ele entrar, fica à vontade. A casa é sua. Entra, bebe uma água, a gente não trata assim os amigos? O amigo, ele vem, ele tem toda a intimidade de entrar na nossa casa, de abrir um armário, de sentar no seu sofá, porque ele é um amigo íntimo. E essa intimidade nós temos que ter com o nosso pai. Então, que momento que você está se dedicando a ele? Você está conversando com ele todos os dias? Porque existe vários tipos de oração. Eu aprendi com um pastor muito querido, eu aprendi que existe 3 tipos de oração. A oração onde você tem intimidade com Deus, a oração que você busca na casa dele, que você cultua ele na casa dele, e a oração que nós fazemos em conjunto nos grupos familiares, nas células. Essas 3 orações nós temos que ter, mas veja só, qual que foi a primeira? A primeira é a oração da intimidade com Deus. Você está criando a sua intimidade com Deus? Você está buscando ter essa intimidade com o seu pai? Nós temos que ter. Para quê? Para que a gente confie no Senhor de todo o coração. Então, confiar em Deus, irmãos, é ter fé. Confiar em Deus é você colocar em prática tudo aquilo que você ouve aqui comigo nas terças-feiras. Olha que legal, olha que beleza. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Basta você criar o hábito de ter essa intimidade com Deus. Basta você criar o hábito de buscá-lo, de ter sede pela sua palavra. E eu vou falar para vocês, eu vou confessar para vocês. No começo, parece que é difícil. A gente acha que a gente não vai conseguir. A gente acha, fala assim, eu não consigo, eu não tenho tempo. Imagina, meu dia é tão corrido. Mas quando você começa a separar um momento para Deus, você começa de pouco em pouco. E quando você vê, quando você menos esperar, você já está tão envolvido com essa intimidade com Deus, que você não consegue ficar um dia sem conversar com Ele. Faça o teste. Gente, é maravilhoso, você poder ouvir a voz de Deus, porque Ele conversa conosco. Ele nos mostra aquilo que nós precisamos melhorar. Ele nos mostra aquilo que nós precisamos mudar. E a mudança, ela vem de dentro para fora. E é muito bom sentir a presença de Deus. Faça isso. Prepare-se, tira um momento para Deus. Tira um momento para você criar intimidade com o seu Pai. Tire um momento para você orar, para você clamar por Ele. Tire um momento para que você possa colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Tire um momento para você colocar em prática a sua fé. Porque quando nós temos fé em Deus, nada vai nos derrubar. Muito pelo contrário, nós ficamos cada vez mais fortes, nós ficamos cada vez mais aliançados com o Senhor. A palavra ainda diz que Ele tem o desejo que nós o buscamos sem cessar. O desejo de Deus é que nós estejamos com sede da palavra dele, que nós desejamos buscá-lo intensamente, que nós venhamos estar sempre pedindo a ele que ele venha clamar por nós, cuidar de nós todos os dias. Esse é o desejo do nosso Pai, que nós estejamos sempre em seus caminhos, obedecendo a sua palavra. E quando nós obedecemos a Deus, tudo que está ao nosso redor vai se encaixando, vai melhorando, tudo vai se dando um jeito, porque o único que pode estar conosco, nos ajudando, é Deus. Nossa família
ela tem que estar conosco nesse caminho. Às vezes, sozinhos, nós não vamos conseguir. Mas quando nós estamos com o Pai, e orando, e clamando, e criando essa intimidade com Ele, aos poucos a nossa família vai se chegando e vai entendendo a importância que nós temos de ter essa dependência de Deus, de confiar plenamente nele. Então não se sinta sozinho nessa caminhada. Peça para Deus sabedoria, peça para Deus que Ele venha mostrar para você como que você deve agir, como que você deve seguir em frente. São tantas as adversidades do nosso dia a dia que às vezes a gente fala, Senhor, será que eu consigo? Será que eu tenho forças para enfrentar mais uma rasteira? Será que eu vou ter forças para superar mais essa perda, superar essa dificuldade? E quando nós estamos aliançados com Deus, Ele nos mostra o quanto que nós conseguimos, porque Ele é a nossa força. Ele é nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Confiem plenamente em Deus e todas as outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Amém? Encontramos também, nós estudamos o Deus de Abraão. Nós vimos o quanto que Abraão confiava e tinha fé em Deus. Existem muitas outras passagens bíblicas que nos mostram o quanto que é importante confiar em Deus, ter fé em Deus. Mas você precisa entender que Deus, às vezes, nos coloca num deserto para nos provar, para nos aprovar e para nos mostrar que sem Ele nós não somos capazes de vencer. Então, creia em Deus. Confie em Deus, coloque toda a sua dor, coloque todo o seu sofrimento, coloque toda a sua angústia e toda a sua alegria nas mãos de Deus. E Ele vai agir de forma sobrenatural na sua vida. Tenha certeza disso. Eu teria aqui vários exemplos para dar para vocês de como Deus age em nossa vida. Eu teria aqui várias passagens para falar para vocês. O quanto que Deus, Ele cuida de nós. Mas o que eu vou deixar para vocês é o versículo dessa noite. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, não se apoie apenas no seu próprio entendimento. Confie na palavra, confie em Deus e tudo na sua vida vai melhorar. Amém? Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Que versículo, que ensinamento que Deus está nos dando aqui. Que você possa ter sede da vontade de Deus, que você pode se alimentar ainda mais da palavra de Deus. Busque, crie essa intimidade. E depois você fala para mim, olha, Soraya, você tinha razão. Depois que eu busquei essa intimidade com Deus, a minha vida foi diferente. Eu quero ouvir isso de vocês. Então creia somente em Deus. Amém? Como a gente faz todas as terças-feiras, nós temos um momento de oração que nós chamamos da cadeira da bênção. Quando nós estávamos nos reunindo na minha casa, o que nós fazíamos? Após a palavra, nós tínhamos o momento da cadeira da bênção, momento onde a gente senta e as pessoas intercedem sobre nós. E esse momento é o momento onde você para, clama a Deus, coloca nas mãos dele aquilo que você deseja e faz o seu pedido de oração. Então, quando eu estiver orando, faça o seu pedido de oração, converse com Deus, coloque nas mãos dele aquilo que você precisa, aquilo que você está te angustiando, tirando a sua paz, apresente a ele tudo aquilo que você quer mudar na sua vida e ele irá transformar a sua vida. Amém? Então feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Enquanto eu estiver orando, vá clamando, vai falando aí na sua casa e Deus vai nos ouvir, Deus vai
agir na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor nos mostrou o quanto que devemos ser dependentes de Ti, o quanto que devemos estar na Sua presença, nos Seus caminhos, confiando somente em Ti. Pai querido e Pai amado, nessa noite em especial, eu coloco nas Suas mãos cada família do Grupo Familiar Kadesh. Eu coloco nas Suas mãos cada família, Pai, cada lar, que o Senhor venha agir de forma sobrenatural em cada família do Grupo Familiar Kadesh. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa protegê-los, que não falte o pão de cada dia na vida dessas famílias. Eu entrego eles nas Suas mãos, Pai, para que seja feita sempre a Sua vontade na vida deles. Eu te peço, Senhor, também pela Tiana, a Tiana gosta que está fazendo seu tratamento. Pai amado, dê forças a ela, porque eu tenho certeza que o Senhor estará restaurando a sua saúde e ela será mais que vencedora, porque o Senhor está com ela. Eu tenho certeza e confio em Ti, Pai. Eu confio na restauração da Tiana, porque o Senhor estará com ela, cuidando e restaurando a sua saúde. Eu coloco ela nas Suas mãos, para que seja feita sempre a Sua vontade. Assim também, Pai, como eu coloco nas Suas mãos toda a família da irmã Neuza. O Senhor sabe o quão grande é a dor deles, a perda de um ente querido. Mas que o Senhor venha fortalecer cada um deles, Pai. Que o Senhor venha estar ao lado deles, os fortalecendo, porque nós cremos que o Senhor está cuidando dessa família. Eu coloco essa família nas Suas mãos para que seja feita sempre a Sua vontade na vida deles. Eu também, Pai querido e Pai amado, eu coloco em Suas mãos a família do nosso querido irmão Eduardo e da Tânia. Pai querido, seus filhos que ainda estão na UTI, tão logo receberão alta. Que o Senhor possa estar protegendo o Guilherme e o Gustavo, que o Senhor possa estar dando sabedoria a Tânia e Eduardo como pais, para que essa família venha estar debaixo da Sua unção e das Suas bênçãos. Que seja feita sempre a Sua vontade na vida deles. Pai, eu coloco nas Suas mãos cada uma dessas pessoas que estão assistindo a live dessa noite. A minha família, os meus tios, a minha irmã, que o Senhor possa estar envolvendo cada um deles, Pai, embaixo das Suas bênçãos e debaixo da Sua proteção. Todos os meus amigos queridos, todas essas pessoas que estão buscando a Ti através dessa live, que o Senhor venha os proteger, que o Senhor venha derrubar sobre eles o Seu bálsamo, o Seu sangue, e que nada e nenhum mal, Pai, possa atingi-los. Eu coloco a minha família nas Suas mãos, Pai querido. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e que o Senhor venha nos abençoar, Pai, porque nós Te amamos verdadeiramente. Pai, eu Te agradeço porque mais uma terça-feira o Senhor esteve conosco. Obrigada, Pai, porque nós oramos sempre em Seu santo nome. Amém? Amém, meus irmãos? Que vocês possam aprender ainda mais com essa palavra, que vocês confiem ainda mais em Deus, que vocês entreguem a sua vida nas mãos dele, porque somente Deus é que pode nos tornar pessoas melhores e melhorar tudo aquilo que nós desejamos. Que você cresça e que eu possa encontrá-los na terça-feira que vem, que vocês possam estar comigo terça-feira que vem aprendendo ainda mais sobre a presença de Deus. Eu quero ainda falar para vocês que eu estou com um canal no YouTube e estou fazendo 7 dias de devocionais. Hoje nós já fizemos o 4º dia. Entre lá, procure lá pelo Soraya Eleutério. Você vai ter vídeos das lives nesse canal, você vai ter o devocional, você vai estar dedicando o seu tempo a Deus. Inscreva-se, coloque seu like, mande para sua família, mande para amigos que precisam conhecer a palavra de Deus. Pois eu creio que juntos nós vamos crescer espiritualmente, porque é isso que Deus deseja de nós.
Um grande beijo a todos. Sintam-se abençoados pelo Senhor. E terça-feira que vem tem mais. Ah, e tem outra coisa que eu estava quase esquecendo. Sexta-feira, às 8 horas da noite, eu e um grande amigo meu da minha igreja, o irmão Adriano, estaremos fazendo uma live falando um pouquinho sobre essa sede que nós temos que ter na palavra de Deus. Eu conto com vocês para sexta-feira às 8 horas a gente poder aprender ainda mais a palavra do Senhor. Um beijo a todos vocês, até sexta-feira.